Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Betina. A gente está no nosso capítulo 7 falando sobre funções. E agora a gente vai falar um pouquinho de função tangente. A função tangente não é uma função muito conhecida e é bem difícil dela cair em alguma prova, mas sempre pode acontecer. É um pouco menos conhecida, mas ela ainda pode aparecer em algumas questões. Então é bem importante a gente ter algum conhecimento dela para a gente não ser pego de surpresa. Então, a função tangente é uma função trigonométrica, assim como a função seno e a função cosseno. E a função tangente de algum número é a razão entre o seno e o cosseno desse número. Ou seja, é o seno sobre o cosseno. Isso vai dar a nossa tangente. Para a gente ter a função tangente, a gente obrigatoriamente tem que ter que o cosseno de x, que é o nosso número, tem que ser diferente de zero. Por quê? Se a gente tem seno sobre o cosseno, a gente não pode ter um valor aqui embaixo valendo zero. Senão a gente não vai ter um número existente. Então, a gente vai ter o nosso domínio da função. O que vai ser o nosso domínio? Onde a nossa função pode existir. E vai ser o quê? O x tem que estar, esse símbolo aqui significa pertencente, nos números reais, e essa barra significa tal o quê? Ou seja, a gente vai ter um x dentro dos números reais, e x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. O que é esse kπ? O K é simplesmente um multiplicador que diz que o x tem que ser diferente, π sobre 2, mais qualquer volta naquele ciclo trigonométrico que a gente tenha. Ou seja, se a gente tem um π sobre 2 e andar mais 360 graus, a gente vai cair exatamente naquele mesmo ponto de π sobre 2, algum múltiplo dele. Então, é basicamente dizendo que a gente não pode ter esse π sobre 2 nem nenhum múltiplo dele, né? E aí, então, a tangente de um número real, de um número x, pode assumir qualquer valor, desde que compreenda esses tópicos que a gente viu aqui, já que a função tangente é uma função ilimitada, ou seja, você pode ter um x, qualquer valor. X pode ser 1, 2, 3, 10 mil, 100 mil, qualquer valor, e a gente vai ter um seno e um cosseno para esse número, consequentemente, a gente vai ter uma tangente. E aí é importante a gente saber alguns arcos notáveis. O que são arcos notáveis? São nada mais nada menos que alguns valores em radianos para alguns ângulos importantes. Ou seja, é simplesmente a gente conhecer alguns ângulos importantes, ângulos que aparecem sempre para a gente, e saber a tangente desses valores. Ou seja, tangente de zero vai ser zero, porque vai ser tangente de π sobre 6 vai ser raiz de 3 sobre 3, tangente de π sobre 4 vai ser 1, e por aí vai. E assim como a gente já visto antes, π sobre 2, a gente não existe valor de tangente, por isso que a gente viu aqui que não pode ter π sobre 2. E aí, como é que a gente vai ver o nosso gráfico? A gente tem o nosso círculo trigonométrico aqui, e a nossa função tangente vai ter esse sinal positivo nos quadrantes 1 e 3, a gente conta assim, 1, 2, 3 e 4, e valores negativos no 2 e no 4. E por que isso? Porque a gente não tem que é seno sobre o cosseno, então a gente tem que analisar qual o valor do seno e do cosseno naquele quadrante. Nesse primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Por quê? Só a gente vê assim, dessa linha em pé para a direita é positivo, e dessa linha deitada para cima é positivo. Então, aqui é o único ponto em que a gente tem tanto para cima quanto para a direita, então positivo. Se a gente já ver aqui para baixo, está à direita, mas está para baixo. Então, a gente vai ter um valor positivo com um negativo, dá um negativo. Aqui nesse ponto, a gente teria um negativo com um negativo, por isso que dá positivo. E é basicamente assim que a gente vai ver os sinais da nossa tangente. E aí, o nosso gráfico da função não vai ser algo que vão pedir para vocês desenharem, né? Muito difícil alguém pedir para desenhar um gráfico da função tangente. Mas é bom a gente conhecer a cara dele, entender esses ciclos dele e onde que aparecem os valores positivos e negativos. A gente entendendo a nossa progressão do nosso gráfico, entender que ele tem essa característica assim, cíclica, né? Ele vai acontecendo da mesma forma e de forma infinita.
né? E ele tem valores negativos, positivos e valores de zero. Ele vai sempre alternando entre esses valores, né? Então, a gente viu aqui, ó, quando ele é 2π vale zero, quando é π vale zero, quando é zero vale zero, menos π vale zero. Ou seja, isso está mostrando o quê? Que ele está dando voltas no nosso ciclo trigonométrico, sempre andando π. De menos π a zero andou π, de zero a π andou π. E aí, com isso, assim vai em diante. Sempre nos mesmos, quando a gente estiver no ponto gráfico, ele der uma volta, ele vai chegar no mesmo ponto de novo da tangente. Então, é basicamente isso que a gente tem que entender de função tangente. Tchau, tchau.